Fiquei muito emocionado em saber que nós estamos juntos nessa missão de levar Jesus para todo mundo. E quando eu penso, em Danilo e Elaine, aí que a Assembleia DMA, vocês enviaram para Portugal o privilégio de trabalhar lado ao lado. Como falou no vídeo, o trabalho é muito maior do que qualquer um de nós possa completar. Precisamos de todos nós para levar tudo de Jesus para todo mundo. E louvo ao Senhor por isso, pelo privilégio de servir junto à Igreja do Brasil e ver essa participação, não somente em Portugal, mas em outros lugares também. Que Deus seja honrado e que essa missão expanda cada vez mais nesta igreja, no Brasil e até os confins da terra. E louvamos a Deus pelo privilégio de servir junto com vocês. E tenho certeza de que em algum momento todos nós recebemos um convite para alguma coisa. Aniversário, churrasco, almoço, alguma coisa assim. E quando nós pensamos em convites, quando recebo um convite, eu penso, essa pessoa estava pensando em mim. E dar um conforto é uma coisa muito agradável. Até as correspondências que chegam nos correios, que não são desejáveis, muitas vezes alguém estava pensando em você. Mas existe um convite que Jesus deu para todos nós. E desde o seu primeiro convite até a sua comissão final, Jesus convida os seguidores para duas coisas. Primeiro, para uma vida mais profunda com Ele. Tem que começar ali. E depois, com Ele, ao seu lado, para todo mundo. E tem que acontecer nessa ordem. Primeiro, um aprofundamento no relacionamento com o Senhor. De conhecer Jesus. Não só de ouvir falar, mas de coração. De coração. Não pode ser simplesmente uma coisa superficial. Jesus quer um relacionamento profundo conosco. E a partir dali, nós vamos ao lado dele para o mundo inteiro, para apresentar um maravilhoso evangelho de Jesus para todo mundo. Tem 4 partes aqui que quero compartilhar. Primeira coisa, é isso onde começa, esse convite, ou esse comando de Jesus. Venham e sigam-me. Em Mateus capítulo 4, nós lemos esses versos assim. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: venham e sigam-me, e eu vos enviarei pescar homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Um convite simples, não, são poucas palavras, mas estão impregnados assim com muito sentido. Quando Jesus fala, venham e sigam-me. Quero compartilhar a história do Fernando, esse homem à direita aqui. Mais tarde eu explico porque Ruth está no meio ali disso. Mas Fernando e a sua família está ali presente. Mas Fernando trabalhava na construção civil em Portugal, perto de nós, onde nós temos a nossa igreja lá. E então ele trabalhava ao lado de um homem chamado Serafim. Esse homem era cristão, era crente, e estava constantemente partilhando com o Fernando o Evangelho, falando de Jesus para ele. Inclusive deu para Fernando um Novo Testamento,
Novo Testamento dos Gideões, né? Que dão para as pessoas. Era a única Bíblia que Fernando possuía. Mas começaram a ler juntos. Fernando lendo com o Serafim lendo com Fernando a Bíblia e estudando juntos. E sabe o que acontece quando começamos a compartilhar Jesus com outras pessoas? É mar de rosas, né? O inimigo fica contente com isso, não é? Não, de forma alguma. Então, haviam alguns obstáculos que começaram a aparecer conforme Serafim compartilhava o Evangelho com Fernando. Primeiro, o chefe deles não gostava que Serafim estivesse compartilhando o Evangelho. Então, às vezes, ele mandava Serafim de moto, né, para um lugar fazer um negócio, alguma coisa assim, ou colocava ele esse nome não decorei ainda, né, num britadeira, né, para trabalhar. Já tentou falar com alguém usando britadeira? Meio difícil, né? E então, continuava Serafim nas oportunidades que tinha para apresentar o Evangelho. Inclusive, foi para a casa do Fernando e leu a Bíblia juntos em casa. A esposa do Fernando não gostava nada disso. Ela ficava até muito brava, que esse homem viesse à casa. Ela falou para Fernando: eu não quero esse homem na minha casa mais, não quero nada a ver com isso, essa nova religião que estão apresentando ali. E inclusive, se continuar com isso, não quero você, eu quero um divórcio. Uau, forte. O que aconteceu? Fernando continuou a ler a Bíblia. Por causa da sua saúde e trabalhando na construção civil, pó que respirava e algumas outras coisas, uma condição autoimune, Fernando encontrou-se com um buraco no pulmão. Sabe quando a gente usava moedas, né? Mais ou menos o tamanho de moeda de R$2 ali no seu pulmão. Foi ao médico, o médico falou: olha, você vai ficar de oxigênio para toda a sua vida, você nunca vai trabalhar mais e vai ser assim a sua vida. Fernando, então, estava no hospital, fazendo o quê? Lendo a sua Bíblia. E veio para João capítulo 11. Alguém sabe o que aconteceu em João capítulo 11? Vocês sabem se eu falar, né? Foi Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos, né? E quando a gente lê essa passagem, nós ficamos assim até coçando a cabeça, porque no início Jesus e os discípulos ouvem falar que Lázaro está doente, e os discípulos: Jesus, tudo bem, vamos lá, você pode curá-lo e vai ficar tudo bem. E o que Jesus falou? Não, vamos esperar os dias, né, antes de ir. E nesse interim, o que aconteceu? Lázaro morreu. Mas verso 4 ali, Jesus fala: essa morte não é o fim das coisas, mas é para a glória de Deus. Fernando, lendo essa passagem ali no leito no hospital, ele saiu da sua cama, ajoelhou-se ao lado e recebeu Jesus como Salvador. E isso depois de anos e anos de Serafim estar falando, ele lendo a palavra. Mas a palavra, 10 anos, né? Mas a palavra tem poder. Então, primeiro quero encorajar, se você está partilhando com alguém a palavra de Deus, não fique desanimado se a pessoa não responder na hora. Continua, a palavra é eficaz, a palavra faz coisa. Então, Fernando ali recebeu Jesus como seu Salvador. Algumas semanas depois ele estava em casa e voltou para o retorno ao médico, e ele entra, o médico fala: Fernando, onde está seu oxigênio? Ele disse: bom, acho que não senti que precisava hoje. O médico falou: vamos ver isso. Tiraram raio-x, amados, aquele buraco havia fechado. Deus o curou.
Deus o curou. E por causa disso, toda a sua família veio a conhecer Jesus também. Aliás, essa família foi os primeiros batizados em nossa igreja lá em Portugal, em Paredes. E o filho não está ali, ele foi batizado um ano depois, mas ali está Fernando e a Luzia, que eu me lembro quando Luzia vinha para os cultos de oração na igreja, o estudo bíblico, ela ficava assim, fechadíssima. Não quis ler a palavra, você podia ver ela assim, ali. Né? Deus transformou essa vida. E pode ser alguém na tua vida também, que precisa ouvir esse convite, venham e sigam-me. Né? E Fernando ouviu isso, e quero dizer, né, se lembra aquela foto com Ruth no meio, né? É que eles foram batizados no aniversário dela. E então aquela foto foi com flores e tudo, e o Theo foi também no 18 de março, não é? Isso é. Então, todo ano nós celebramos com a família o batismo que fizeram. E louvamos a Deus por isso. Agora, Fernando seguiu a Jesus. Alguns de vocês já sabem a história. Em 2022, contraiu Covid. E Deus o levou para casa. Mas para casa. Seguiu Jesus até o final. Até a morte. Amados, muitas vezes não sabemos o que significa quando falamos, eu vou seguir a Jesus. Quando atendemos essa chamada. E essa é a nossa pergunta. Você já ouviu o convite de Jesus? Siga-me. Não leve de uma forma leviana esse convite. Porque é sério. E até a morte. Né? Fernando ouviu isso. Eu não vou dizer que para todos nós vai levar até a morte. Pode ser. Ou até Jesus voltar. Mas vou dizer que esse convite se estende a cada um de nós. Jesus quer que nós o sigamos com as nossas vidas. O resto Ele faz. O resto Ele faz. Mas o que mais Jesus falou? Que nesta passagem, disse, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu vos enviarei pescar homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Seguir a Jesus carrega também junto com isso o enviar. Jesus nos convida para estar com Ele e depois andar com Ele para o mundo. Ele nos envia. Bem, para onde Deus enviou Mike e Ruth? Vocês já sabem, né? Pelo menos 2 lugares aqui no Brasil e também em Portugal. Mas eu quero começar antes de nós chegarmos no Brasil. Porque cada um de nós recebemos Cristo como crianças. Ruth tinha 4 anos de idade, eu tinha 5, através da APEC, o Ministério de APEC. E então fomos muito abençoados ter sido criados num lar evangélico, né? Onde os pais nos levaram para a igreja e ensinamos e tudo. Chegou o dia, um momento em que Deus começou a tocar em nossas vidas. Na escola, como pequena, Ruth recebeu, né, uma dessas tarefas de o que você quer ser quando crescer. Ela tinha 3 coisas: bailarina, pianista, concertista e missionária. Bem, como a família dela não dançava, bailarina, né, ficou do lado. Mas ela toca muito bem o piano e Deus o chamou. Para mim, como criança, eu tinha muito interesse em aviação. E eu pensei, e a chamada missionária também, eu pensei, eu vou ser piloto missionário. Então, no high school, Deus falou claramente, missionário pode ficar, mas o piloto não.
E Deus é muito sábio nas coisas também, porque só depois que descobri que sou daltônico, né? Então isso não combina bem com o piloto. Deus sabe as coisas. Então, mas eu falo tudo isso para dizer que quando foi o momento de nós sairmos da nossa família, do nosso país para outro lugar, podia ter sido qualquer lugar, nossos pais apoiaram e disseram, vão. Eu falo isso para os pais e avós aqui, hoje, que sentimos na pele, né? Essa realidade de estar separado. Mas eu me lembro uma vez, meus pais estavam aqui, fui na igreja do aeroporto, e uma senhora veio para meu pai e falou, olha, como você aguenta estar tão longe dos seus filhos, dos seus netos? Isso não dói muito? Meu pai falou, sim, dói. Mas daí falou isso, eu prefiro que meus filhos fiquem longe de mim e no centro da vontade de Deus do que perto de mim e talvez não. Uau! Quero encorajar, pais, quando seus filhos, quando seus netos sentem a chamada do Senhor, dá uma festa, apoia, porque é Deus que chama e nós temos o privilégio de poder participar dessa chamada do Senhor. E a Bíblia fala, né, que ninguém deixa pai, mãe, terras, essas coisas assim, que não recebe 100 vezes mais, né, de irmãos, de pais. E nós temos aqui pais, irmãos, irmãs, filhos na fé que Deus nos tem dado, e em Portugal também. Então Deus é fiel nisso. Onde Deus enviou Mike e Ruth? Bem, primeiro, vocês sabem que nós fomos para o Brasil em 1986. Quanta água debaixo da ponte desde então. E tivemos o privilégio de servir em várias capacidades aqui no Brasil, assim, Ruth fazendo os EBFs, e servimos no CEMIBA, né, o que era então CEMIBA, lecionando ali, e então pastoreando, ajudando na plantação de 4 igrejas aqui. Foi um grande privilégio. Inclusive tive o privilégio de batizar Danilo. Então a gente sempre brinca, né? Cuidado com quem você discipula e batiza, porque talvez seja seu colega um dia. Então um privilégio ali de servir aqui no Brasil muitos anos depois. Em 2011 fomos enviados para Portugal e o poder participar da implantação da primeira igreja da Aliança em Portugal. É a única até agora, mas não vai ser a última, tá? Orem para que Deus multiplique a plantação de igrejas em Portugal. Brasil, vocês sabem, tem um percentual, algumas pessoas dizem 25%, até 30% de pessoas que se dizem evangélicos. Em Portugal, agora chega a 1%. Quando nós chegamos em Portugal, era 0,5%, menos de 0,5%, aliás. Mas Deus está enviando, perdoa a expressão, os brazucas, né, para Portugal, e muitos, na verdade, estão trazendo o evangelho também. Só tem que adaptar a cultura portuguesa, que é diferente da brasileira, né? Mas Deus está usando o seu povo. E nós podíamos, ali em Portugal, ter até influência em outras partes do mundo também. Em São Tomé e Príncipe, muitos através da escola de oração, que alguns de vocês conhecem, outros através do Billy Graham, a Associação Evangélica de Billy Graham, que Ruth participava, e até Timor-Leste, lá na Indonésia, havia influência. E não sei quantos sabem, Timor está pleiteando o Brasil mandar professores para lá, para ensinar as crianças a falarem português, porque é um lugar onde se fala português. Então, Angola, Moçambique, e houve o privilégio de poder ter contato com pessoas em todos esses lugares. Onde Deus vai te enviar? E qual será
a consequência desse envio? Não sabemos. Não podemos. Alguém falou, você pode contar o número de sementes numa maçã, mas você não pode contar o número de maçãs numa semente. E então Deus quer multiplicar. Deus quer multiplicar. Deus quer nos enviar para o mundo. Pode ser do outro lado da rua, pode ser com membro da família, mas Deus quer nos enviar, não ficar tudo conosco. Também Jesus falou, nessa passagem que nós conhecemos como Grande Comissão, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Disse aos discípulos, portanto, vão e façam discípulos entre todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todos os mandamentos que vos dei. Fiquem certos de que estou sempre convosco até ao fim do mundo. Vão e façam discípulos. Muitas vezes nós pensamos que o verbo principal aqui é vão, é ir. Mas em verdade, o verbo principal nesses versículos é fazer discípulos. Façam discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Isso é nossa tarefa. Nós servimos na missão americana, numa ala da missão englobada, chamado Access, acesso. E esse X ali significa multiplicação. Multiplicação, não sozinho. E então, o lema é o Evangelho para cada pessoa e uma igreja para cada povo. Nós queremos ver Jesus instalado em todas as vidas, em todos os povos, ver igrejas plantadas. E isso tem sempre sido nosso alvo, de plantar igrejas, e cremos que a melhor forma de ver o Evangelho expandir é através da igreja. Jesus mesmo prometeu, nada vai derrubar a minha igreja. Eu vou construir a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então, é isso que nós queremos fazer discípulos, batizando-os. Aí, da esquerda e direita, lá em Alphaville, nós tivemos o privilégio de batizar várias pessoas na piscina do Go. E no meio ali você está vendo o Fernando sendo batizado, né? E o privilégio que nós tivemos de ver pessoas seguir a Jesus e obedecer esse mandamento de ir e fazer discípulos, ensinando-os. Eu sempre falo, né? Ensinando-os a obedecer a todos os mandamentos que vos dei. É muito fácil ensinar, muito fácil. Mas ensinar para obedecer é outra coisa. Essa é o cerne do discipulado. Ensinar as pessoas a obedecer Jesus. E Charlotte, nosso colega americana, muitos de vocês conhecem ela teve o privilégio de andar com o Fernando e Luzia e ensinando. Eu fiz, acho que um livro, talvez dois, de Seja um Obreiro com eles, mas completaram aquilo, estavam fervendo, conhecendo Jesus, e então isso faz parte da grande comissão. E plantando igrejas, óbvio, ali é a nossa igreja à frente, ali é a congregação, e graças a Deus, Deus é maravilhoso, porque a igreja, eu e Ruth saímos em maio de 2024, mas a igreja continua. Danilo e Elaine estão fazendo um trabalho excelente lá. E louvamos a Deus pela continuação. Estamos, a medida de frequência lá está entre 40, 50, 60 pessoas, às vezes. E multinacional, tem angolanos, tem brasileiros, tinha americanos, né? Mas nós sabemos que Deus está no meio disso, plantando igrejas, através do discipulado, de ver pessoas seguir a Jesus. Então, essa é a pergunta para todos nós. Quem você está discipulando? Quem você está discipulando? Mas pastor, missionário, né? Discipular é para o pastor, é para o missionário. São os profissionais que são capazes de fazer isso.
Se você tem uma semana no conhecimento do Senhor e alguém tem 2 dias com Jesus, você é capaz de discipular essa pessoa. Você já está à frente, pode ensinar. Esse fazer discípulos é para todos nós. E é a maneira que vamos construir igrejas fortes, famílias fortes, pessoas fortes. É ensinar a obedecer a Jesus. Então, esse é um desafio. Quem você está discipulando na sua vida? Todos nós temos o privilégio. Informalmente, nós podemos discipular as pessoas. E, finalmente, Jesus falou nesta passagem: fiquem certos de que estou sempre convosco. Isso é a chave, é a cereja em cima do bolo, né? Que Jesus prometeu estar conosco até ao fim. Até o fim. Jesus falou isso. Não alguém que falou sobre Jesus falar isso. Jesus mesmo falou: eu estou convosco até o fim. O fim. Isso deve nos animar, porque aquela tarefa, por difícil às vezes que seja, podemos ter a certeza que Jesus está ao nosso lado. Nós estamos aprendendo mais de Jesus e Ele está indo conosco para o mundo. Que promessa que fica tão grande, tão grande. E isso veio a ser muito importante para nós, porque aqui nós estamos saindo de Portugal, nós estamos no aeroporto, essas pessoas que foram para nos despedir, e então ali estamos no meio, entregando as malas, e às vezes, eu falo, nós sentimos como aquelas pessoas que estão ali balançando, com barra, e de repente deixa para segurar as mãos da outra pessoa que espera que esteja esperando ali. Eu vou dizer, Jesus está no outro lado, para te segurar, para te segurar. E foi a nossa recepção nos Estados, por nossa igreja, nosso pastor lá, que veio e receberam a gente de madrugada no aeroporto e nos levaram para casa. Então, nós estamos nessa fase de transição. Oficialmente estamos aposentados a partir de 30 de junho desse ano. Eu não sei o que significa essa palavra aposentar, Estou tentando descobrir. Mas eu sei que não recebemos mais salário da aliança, Isso é uma coisa. Mas aposentar, nenhum de nós aposenta na obra do Senhor. Nenhum de nós. Então, eu entendo que nós estamos numa fase de transição aqui. E talvez você também. E para onde Deus está te conduzindo? Para onde? Uma nova fase na tua vida? Um novo desafio que você está enfrentando? Uma nova oportunidade que Deus está dando para você servir? Deus vai te enviar, mas vai contigo nas novas fases. Então, as 4 coisas: venham e sigam-me, eu vos enviarei, vão e façam discípulos, estou sempre convosco. Então, amados, tudo de Jesus para todo o mundo vai exigir todos nós. E que Deus use essa igreja para ser um ponto de luz, não somente aqui no bairro, mas que possa refletir até os confins da terra. Que essa igreja envie pessoas para fora. Vocês estão dizendo, mas somos poucos. Deus não trabalha com números, trabalha com coração. Então, vamos ficar atentos, vamos obedecer ao Senhor, vamos seguir essa chamada, Ouvir esse convite, deixar Deus enviar-nos para fazer discípulos, com a promessa de que em todo esse trabalho, toda essa obra,
Jesus está ao nosso lado para nos dar força, para fazer o resultado. Nós não fazemos resultado, Deus que faz resultado. Nós obedecemos. E quando obedecemos, Deus faz maravilhas. Vamos ficar encorajados com isso. Talvez desafiados também. Espero também isso. Mas Deus está aqui. Deus está aqui. Começamos esse culto cantando Jesus em tua presença. Estamos aqui. Só para engrandecer o Senhor. É isso que nós queremos. E que Ele seja engrandecido em todo mundo, em toda a terra. Amém? Quero orar por vocês nesse dia. Senhor, quero te agradecer por esse ponto de luz aqui. A Igreja Aliança da Vila. Tu sabes exatamente onde nós estamos. Tu sabes perfeitamente as necessidades que nos cercam. Não somente neste bairro, mas nos bairros onde nós moramos. E no mundo, no Brasil. Senhor, tem pessoas que precisam de Jesus aqui. Tem pessoas em outros países que precisam de Ti. Manda, Senhor, trabalhadores para a Tua seara, para que muitas pessoas possam conhecer Jesus. E nós sabemos que, como diz no livro de Apocalipse, um dia, pessoas de toda tribo, raça, povo e nação vão estar ao redor do Teu trono, dando glória e louvor e adoração aos pés de Jesus. Nós queremos fazer parte disso, Senhor. Ajuda-nos em tudo isso, eu peço. Em Teu poderoso nome, o nome de Jesus. Amém.